Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, se me permite a direção da casa, nós queremos dedicar a nossa fala nesta noite à nossa querida senhora Marlene Saez. A conheci na rádio, na TV e aqui nesta casa, e nos deixou grande saudade. Seria uma noite memorável aquela, quando a igreja de 10.000 pessoas receberia o seu pastor principal, João Luiz Gimenez Dias. Meia hora antes, porém, ele se travestiu de mendigo e rondou em volta da igreja, por onde as pessoas chegavam. E de cada 8 pessoas, apenas 3 lhe davam um oi. Quando ele estendia a mão, solicitando uma moeda, ninguém a depositou. Mais tarde, a igreja lotada. Ele adentra e vai na direção das primeiras cadeiras. De repente, 2 diáconos correm, seguram-o pelos braços e o devolvem à última cadeira da igreja. E lá ele permanece. Ao iniciar o culto, os demais pastores no altar anunciam que aquele é o grande momento, quando o pastor principal assumiria a igreja. A igreja se levantou em fremente aplauso. Ele também se levantou e seguiu na direção do altar. E quando ele caminhava, a igreja silenciou. Ele assumiu a tribuna, contemplou aquela gente por algum tempo e abriu a boca dizendo: quando o Filho do Homem vier entre as nuvens, acompanhado de seus anjos, reunirá todas as nações e dirá: vem para o meu lado direito, como quem separa as ovelhas dos cabritos. Vós que quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. Quando eu estive no cárcere, foste me ver. Quando eu estive enfermo, foste me visitar. Quando eu estava com frio, me agasalhaste. Fica ao meu lado direito, filhos benditos do meu Pai. E aquela gente então diria: mas Senhor, quando é que nós fizemos isto? E ele responderá: quando fizeste a um daqueles pequeninos, era a mim que farias. Entretanto, vós, que quando eu estive com fome, não me deste de comer, que eu estive com sede, não me deste de beber, que eu estava enfermo, não foste me ver, que eu estava no cárcere, não me visitaste, que eu estava com frio, não me agasalhaste. Passa ao meu lado esquerdo e terás a condenação eterna. E o pastor, contemplando aquela gente, percebia em seus rostos, aqueles que conseguiam fitá-lo, as lágrimas a rolar, e outros cabisbaixos, assim permaneceram. Queridas irmãs e irmãos, esta é a mensagem que nós trazemos nesta noite para a reflexão. Quando nós encontramos algum dos pequeninos, como é que nós agimos? Era a reflexão que o pastor trouxe aos seus congregados. E ele, ainda olhando aquela gente, dizia: eis uma igreja cheia de corações vazios. A doutrina espírita adota como máxima
Fora da caridade não há salvação. E nós perguntaríamos nesta noite, o que é a caridade? Como ela se processa na nossa vida? Como está a humanidade? Como estamos nós? E o que haveremos de fazer? De realizar a cada instante da nossa vida para realmente levarmos aos nossos irmãos, muitas vezes faminto do estômago e mais das vezes faminto do espírito. Então, nesta reflexão, caminhemos, estendendo as mãos, mas sobretudo levando a mensagem de renovação. A caridade beneficente, que é a caridade material, mas especialmente a caridade benevolente, que é a do soerguimento do espírito. Jesus, caminhando entre os povos, ensinou-nos o caminho da redenção, fazendo com que despertássemos para o verdadeiro amor. Ele já não falava da justiça do não, deixada por Moisés, mas falava do amor, do sim, pelas nossas ações, por aquilo que nós podemos fazer em favor dos nossos irmãos necessitados. A doutrina espírita utiliza essa máxima. E é importante que nós atentemos para cada instante, que é o momento mais importante da nossa vida, em realizar algo que faça com que aquele que necessita sinta-se digno, sinta-se feliz. Aquele homem, ao amanhecer o dia, abriu a janela e de repente ele vê alguém que se aproxima com aparência de mendicância, e ele não teve dúvidas. Correu às suas expensas, preparou provisão, foi ao seu guarda-roupa, tirou as roupas boas, dizendo: preciso atender aquele necessitado. E quando ele vai ao encontro daquele homem, com toda aquela provisão, o homem contempla-o e diz: meu Senhor, eu vim aqui pedir permissão para apanhar uma rosa do seu jardim. Muitas vezes nós entendemos que as pessoas necessitam de abastecer o estômago e não percebemos a presença do Espírito, a necessidade que temos do contato com a natureza, da convivência salutar, da confraternização e da solidariedade. Portanto, quando aquele pastor fala sobre a caridade, nós lembramos firmemente do Mestre Jesus, quando, conversando com aquela gente, o doutor da lei lhe pergunta: mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E ele pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor da lei responde: está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: falaste bem, faz isto e terás a vida. Mas o doutor da lei, não se conformando, pergunta: mas quem é o próximo? E Jesus então lhe diz: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e foi tomado de assalto, roubaram-lhe e o maltrataram, deixando-o caído
E logo depois fazia o caminho um sacerdote, e vendo o caído, passou de largo. A seguir, vinha um levita, que também passou de lado. Mas logo depois, fazia o mesmo caminho um samaritano, que vendo o caído, aproximou-se dele, e vendo-o ferido, untou-lhe as feridas com azeite e vinho, colocou na sua montaria e levou uma estalagem. E lá ele recomendou, deixando 2 denários: cuidem dele, que quando eu voltar, tudo mais que for gasto com ele, eu restituirei. Então, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem é o próximo dele? E ele diz: com certeza é aquele que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei nem falou que era o samaritano, porque para um judeu seria humilhante exaltar um samaritano. E Jesus diz: falaste bem, faz isto e terás a vida eterna. O sacerdote é identificável, o levita também, o samaritano, homem tido como herético, que os samaritanos não tinham autorização para adentrar o templo de Jerusalém, portanto construir o templo no Monte Garizim, ou Monte dos Gafanhotos, também era identificável. Mas quem era o caído? Não tem nome, não tem procedência, é apenas o próximo. Quem é o nosso próximo? É meu pai, a minha mãe, minha esposa, meus filhos? Não. É aquele que está perto de mim, que por vezes é o meu inimigo, por vezes é aquele que me quer mal, e é este que eu devo amar, é a este que eu devo servir. Portanto, quando os espíritos intuem a Kardec para que a máxima da doutrina espírita seja: fora da caridade não há salvação, é importante entendermos que vivemos numa sociedade que deve ser solidária, fraterna, que possamos estender as mãos para fazer com que aquele que caminha com dificuldade seja amparado, abrir o coração para que possamos emanar flúvios de amor em favor daquele que muitas vezes carrega em si a angústia, a desesperança, o sofrimento. É a mensagem do Cristo presente. Jesus, que a cada instante em que esteve conosco, semeou amor, semeou a paz, semeou a mensagem de redenção espiritual. Quando nós entendermos a doutrina espírita como esta mensagem de renovação, nós passamos a promover a nossa reforma, a nossa mudança, a nossa modificação espiritual. Este é o papel de cada um de nós, de cada um que um dia entendeu que é um ser inteligente que habita um corpo no estágio de alguns anos para voltar à espiritualidade mais iluminado do que quando aqui chegou. E isto se processa através das nossas atitudes.
àqueles que pregam a salvação pela fé. E nós lembramos de Paulo, apóstolo, o ex-Saulo de Tarso, aquele que fora a Damasco aprisionar Ananias e que encontra com Cristo a 300 metros da cidade de Damasco, que é exortado pelo Cristo para uma nova vida. Ele, após assumir a mensagem de Jesus, ele se coloca a serviço do bem na sua nova visão. E um dia ele nos diz, quando escreve aos Coríntios, que eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver caridade, eu sou como o sino que tine, o metal que soa. Eu posso dar tudo que eu tenho em favor dos necessitados, mas se eu não tiver caridade, nada sou. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se não houver caridade, para nada serve. E nos fala que a caridade é anônima, ela não se orgulha, não se ensoberbece, ela é espontânea. Portanto, quando nós falamos, eu sou caridoso, eu já não sou. Porque a caridade não tem ostentação, ela não se apresenta como tal, ela apenas age. Emmanuel nos ensina que a caridade é amor em manifestação crescente e incessante. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, o anjo de 1000 mãos ajudando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre bons e maus, justos e injustos, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Então esta é a definição de amor que Emmanuel nos traz, para que nós possamos ser esse sol de 1000 faces. Isto significa de não ver a quem, mas ver o nosso próximo, aquele que precisa de nós. É o anjo de 1000 mãos. Muitas vezes nós argumentamos que não podemos fazer caridade porque não temos recursos financeiros, como se a caridade fosse exclusivamente material, sem percebermos que quando encontramos alguém nas ruas, que às vezes caminha a ermo, e nós lhe damos um oi, um olá, um bom dia, uma boa tarde, nós poderemos estar soerguendo esta pessoa, para que desperte nela que é um ser, e não simplesmente uma coisa que caminha sem rumo, sem destino. É importante esta interação entre os homens, a cada momento, desde o lar. Porque muitas vezes nós queremos ser caridosos na rua, nas igrejas, no centro espírita, mas como nós somos no nosso lar, como nós agimos na nossa família, como nós nos integramos, primeiro naqueles com quem nos foi dado a conviver no lar, para sairmos à rua, levando a harmonia que construímos em casa. Mas ainda diríamos que antes do lar, como nós estamos agindo para conosco mesmo? Porque só pode dar amor quem tem amor.
Logo, eu preciso me amar. Olhar para o espelho ou no espelho e agradecer a Deus pela existência, pela beleza que temos, porque todos somos belos, todos somos criaturas de Deus, pela oportunidade da existência, pela oportunidade do que nós podemos realizar na sociedade. E sigamos ao trabalho, levando esta harmonia, esse desejo de servir, para que ao chegarmos na nossa repartição, seja ela qual for, na construção civil, no escritório, na escola, na clínica, no escritório da advocacia, onde quer que nós estejamos, possamos transmitir paz, possamos oferecer àquele que convive conosco a segurança da fraternidade. Que quando um colega de trabalho aproximar-se de nós, precisando de uma ajuda, possamos abrir o coração e a mente e servi-lo naquilo que ele necessita, sem medo de ensinar-lhe o que sabemos, porque muitas vezes nos negamos a oferecer ao nosso colega de trabalho aquilo que nós sabemos, de medo que ele, aprendendo, como se nós tivéssemos lugar físico, como se não fôssemos espíritos caminheiros, que nos valemos daquele instante para nos projetar ao futuro. É importante refletirmos que quando nós puxamos alguém que está para baixo de nós, nós temos que subir um degrau para nos fortalecermos. Mas quando nós queremos empurrar alguém para baixo, nós descemos um degrau. Que possamos perceber que a nossa existência é preciosa para a nossa projeção espiritual. Então, quando nós nos remetemos ao Mestre Jesus, entendemos a sua passagem por este planeta. Para muitos de apenas 3 anos, falando e exemplificando, mas poderíamos dizer nesta noite que desde o momento da manjedoura, quando ele nos dá o primeiro exemplo de humildade, até o momento da cruz, quando nos dá o exemplo do perdão, mas especialmente os 40 dias em que convive após a crucificação com seus discípulos, para transformá-los em apóstolos do bem, do amor e da verdade. E ao final, quando ele se desprende para não mais voltar na visão aos seus discípulos, recomenda: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. É aí que nós lembramos de Moisés, trazendo os princípios da justiça, e Jesus nos trazendo os princípios do amor, para 19 séculos depois, o Espiritismo nos trazer o princípio da caridade, e assim constituindo a humanidade, a lei de justiça, amor e caridade. Esta é a mensagem do Cristo para nós.
porque nós fomos criados para a perfeição. Ele nos diz: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que em eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele nos fala de obras, de ação, nos dizendo que o Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Se Deus é o Criador e cria sempre, se Jesus o Messias, aquele que recebeu a incumbência do Pai para organizar este planeta, para projetá-lo ao seu destino, trabalha também, logo nós haveremos de também trabalhar, porque só faremos a nossa autoiluminação através dos nossos esforços. Lembremos do pirilampo, que só acende as suas luzes quando se esforça, quando bate as asas para voar. Nós só nos iluminamos nos esforçando, nos projetando ao espaço. Então, quando nós entendermos a doutrina espírita na sua essência, sabendo que fomos criados simples e ignorantes, lá como princípio inteligente, e que fomos nos aprimorando, estando hoje no estágio de seres inteligentes, como nos ensinam os Espíritos no item 76 do Livro dos Espíritos, nós entenderemos que podemos ser um dia espíritos puros, levando a nossa cruz, burilando os nossos passos. É a doutrina que vem coroar um processo do projeto do Cristo. Mas como é que nós agimos? Como nós estamos? Voltamos a perguntar. É uma avaliação íntima. Cada um de nós nos perguntando a cada dia como fazia o Agostinho ou Santo Agostinho, como queiram. Ao final do dia, ele fazia o seu questionário. O que eu fiz hoje? A quem eu ofendi? Que bem eu deixei de fazer? E no dia seguinte, procurava realizar aquilo que ele entendeu como falta no dia anterior. Por isto é que nós haveremos de entender que cada momento da nossa existência é o momento mais importante da nossa vida, porque é o agora que devemos agir. Como nós trabalhamos nas casas espíritas, há um trabalho social, acolhendo aqueles que chegam com necessidade físicas. E o trabalho espiritual, para que nessa associação de assistência possamos modificar o universo. Nós somos peças do universo. Nesse momento nós vibramos o universo com as nossas vibrações de amor, emanando fluidos positivos para mudar a sociedade em que vivemos. É isto que nós fazemos aqui neste exato momento, modificando o nosso planeta Terra para melhor.
numa transição de amor, fazendo com que saiamos do estágio de expiações e provas ao mundo regenerador, que não é no momento aprazado. A partir de agora inauguramos o mundo regenerador, mas é numa transição paulatina que nós vamos fazendo com que a humanidade conquiste um estágio maior e possamos então, dentro de algum tempo, estarmos promovidos ao mundo regenerador, que ainda é o equilíbrio entre o bem e o mal. É quando nós adquirimos forças para vencer as nossas dificuldades, mas que batalhemos aí, para que um dia possamos conquistar ao nosso planeta o estágio de mundo feliz, onde o bem já supera o mal. E nesta caminhada, nós possamos um dia do alto, contemplando o nosso planeta azul, dizer: participamos deste processo para que o planeta hoje esteja na conta de mundo celeste. Aí nós lembramos do Cristo, quando ele diz a Pilatos: tu dizes que eu sou rei, mas por ora o meu reino não é daqui. É verdade. Ele vibrava em mundo celeste, logo um mundo primitivo, saindo do primitivismo para expiações e provas, não se coadunava com seu mundo. Mas o dia que nós conquistarmos o estágio de mundo celeste ao planeta Terra, aí então será o reino do Cristo. É este o reino que Jesus nos fala, que não é o reino do poder temporal, mas é o estágio espiritual, onde reina a felicidade. E muitas vezes nós falamos: mas eu não sou feliz. É verdade que eu não sou feliz, porque a felicidade ainda não é deste mundo por completo. Mas já temos nuances de felicidade. Felicidade passageira muitas vezes, mas que já experimentamos o que é ser feliz. E eu perguntaria nesta noite: quem está infeliz neste momento? Com toda certeza todos nós sentimos um laivo de felicidade, porque saímos do nosso lar para estar aqui, numa convivência fraterna, nos abraçando, nos confraternizando, experimentando essa emanação fluídica do amor, entendendo que podemos manter essa felicidade através das nossas atitudes, através da nossa vontade. Que reflitamos sobre esta felicidade que haveremos de conquistar. Poderíamos ainda perguntar: no que nos baseamos para conquistá-la? E os espíritos respondem a Allan Kardec, quando ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo? E a resposta dos espíritos é a mais sucinta de todo o livro dos espíritos: Jesus. Este é o guia e modelo. Que a cada atitude que vamos tomar, perguntemos a nós mesmos: neste caso, o que faria Jesus? E o que a nossa consciência disser, é assim que ele faria. Façamos. Ele não carrega a nossa cruz, mas ele nos afirmou: vinde a mim,
Vós que estáis em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e brando de coração, e tereis repouso em tua vida, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É este o jovem cantor que nos trouxe a mais bela canção de amor, quando sobe ao monte e recita aquela gente o sermão das bem-aventuranças, que é o sermão do consolo, mas é também o sermão da recompensa, para que nós, tomando posições, mudando as nossas atitudes, vamos galgando os degraus que nos levam aos céus, que significa a felicidade. É deste Jesus que nós vimos falar nesta noite. E quando nós despertamos para esta verdade, nós nos reencontramos e nos amamos. Amar-se significa entender-se. Recebemos um corpo para as nossas tarefas terrenas. Vamos cuidar dele em todos os sentidos. Quando nós nos amamos, evitamos os elementos químicos que alterem o nosso organismo. Evitamos a maledicência que nos envenena espiritualmente. Evitamos toda e qualquer vicissitude que nos prejudique a caminhada espiritual. Um caçador nos Andes, um dia caminhando, encontrou entre os capins um filhote de pássaro, uma ave, recém-nascido do ovo. E ele o acolheu e levou para casa. O filhote foi crescendo e ele percebeu que era uma águia. E ela, na convivência com as demais aves, não despertava para a sua real natureza. Foi crescendo e um dia, ainda sem as plumagens completas, escutou-se, rasgando os céus, o grito de uma águia real, no seu canto em voo rasante. E aquela águia tentou um voo, porém não conseguiu, porque sua plumagem não estava completa. E a águia real se perdeu no infinito. Contudo, aquela águia foi tendo por completa a sua plumagem. E um dia, novamente, volta aquela águia no espaço azul, num voo rasante, e solta seu grito, o seu canto. E a águia que ali está, ouvindo, se agita, bate as asas e voa, e segue com a águia real, e se perde no infinito. Aquela águia real
esteve aqui há 2000 anos, trazendo no seu voo rasante a sua canção de redenção. Voltou para os espaços infinitos e hoje volta como Espiritismo para despertar em nós também águias reais, a necessidade do voo para conquistarmos o infinito espiritual. Cada um de nós nesta noite somos uma águia real, que estamos completando ou tentando completar a nossa plumagem. E podemos fazer isto quando tivermos a consciência que para que cresçam as nossas plumas, precisamos exercitar o amor, ser caridosos na essência do ser. É que um dia, queridas irmãs e queridos irmãos, na confraternização espiritual, possamos estar aqui ajudando aqueles que ainda precisam do nosso amparo. Se pensamos que somos um vagalume, tenhamos a consciência que adquirimos uma luz, embora pequena, mas que no acúmulo de vagalumes podemos clarear os bosques, com a consciência que podemos ser uma lâmpada de mercúrio e clarear um pouco mais aqueles que chegam. E quando formos uma lâmpada de mercúrio, não nos conformemos, continuemos a agir, a nos transformarmos num holofote, a clarear mais longe aqueles que caminham. E quando formos holofote, compenetremos que podemos ser uma estrela e cintilar no espaço, como as estrelas luminares da espiritualidade, numa pleiade de companheiros, através de Allan Kardec, valendo-se da mediunidade daqueles que com ele colaboraram, foram os portadores da Boa Nova, da mensagem do Cristo redivivo, do cristianismo restaurado, e que possamos zelar por esta doutrina de amor, para que ela não venha sofrer as mesmas consequências que sofreu a doutrina do Cristo, e que possamos então zelar pelos princípios do amor do Cristo, nos ensinamentos dos mensageiros espirituais. Caríssimas irmãs e irmãos, que possamos nesta noite levar desta casa a paz que sentimos aqui. E eu diria aos irmãos que eu não lhes desejo a paz, mas eu desejo ardentemente que cada um seja a paz. Muita paz a todos.